Atenção, este vídeo tem spoilers. Se tem uma tendência um pouco mais evidente nos filmes e séries de super-heróis em 2023 é que essas produções parecem estar desapontando o pessoal com mais frequência. Com exceção do novo Aranhaverso, as demais produções da Marvel e da DC esse ano têm sido recebidas por muitos fãs de super-heróis com um sentimento de decepção ou de cansaço mesmo. Mas eis que alguns dias atrás estreou de fininho no Prime Video um filme de super-herói que não tem nada a ver com a Marvel nem com a DC e que particularmente era um dos filmes de super-herói que eu mais estava aguardando esse ano. A produção japonesa Shin Kamen Rider, escrita e dirigida por Hideaki Anno, o aclamado diretor de Neon Genesis Evangelion. Aliás, vale o aviso de que se você quiser encontrar o filme no Prime Video, você precisa buscar por Shin Masked Rider, não Shin Kamen Rider, porque se você usar esse segundo título, o filme não vai aparecer porque a busca do Prime Video é zoada assim. Mas enfim, por que eu tava ansioso para essa estreia? Bom, se você tem acompanhado esse canal pelos últimos meses, você sabe que esse ano eu decidi me aprofundar num universo que eu não conhecia direito, que é o do Tokusatsu, as produções live-action japonesas com efeitos especiais, geralmente com histórias de super-heróis. E como eu contei no meu primeiro vídeo sobre essa minha jornada do Tokusatsu, uma das séries clássicas que eu decidi assistir foi a produção original do Kamen Rider de 1971. E para minha surpresa, logo depois eu descobri que esse ano ia estrear um filme que ia ser uma releitura justamente desse primeiro Kamen Rider, e ainda por cima dirigido pelo Hideaki Anno. Sério, o hype tomou conta de mim nessa hora. Então eu continuei a minha maratona de Kamen Rider com ainda mais entusiasmo, e foi assim que eu vi todos os 98 capítulos dessa série, e não satisfeito eu também quis ler todos os volumes do mangá original do Kamen Rider, escrito e ilustrado pelo criador do personagem, o Shotaro Ishinomori. Aí quando eu acabei isso tudo, eu senti que eu tava com muita bagagem e totalmente preparado para ver Shin Kamen Rider. Pois bem, agora que eu finalmente assisti a essa estreia, eu tô convencido agora de que Shin Kamen Rider é não só um dos melhores filmes de super-heróis do ano, como também a produção que esse subgênero tava precisando em 2023. Tá, mas afinal de contas, quem é esse tal de Kamen Rider e por que ele é tão importante para a cultura pop? Kamen Rider foi lançado no Japão em 1971 em duas mídias diferentes, com um mangá escrito e ilustrado pelo criador do personagem, o Ishinomori, e com uma série live-action produzida pela Toei. Ambas versões nos apresentavam a Takeshi Hongo, um jovem cientista que é capturado por uma organização do mal chamada Shocker, e eles transformam o Hongo num ciborgue inspirado num gafanhoto. Mas antes dele sofrer lavagem cerebral e servir como um peão dos vilões, ele consegue escapar. E agora que ele é essa mistura de humano e máquina, ele decide virar o Kamen Rider e usar suas novas forças para combater a Shocker, derrotando os outros ciborgues da organização um por um para que eles não consigam dominar o mundo. Mas apesar de terem a mesma premissa, o mangá e a série de TV tinham tons narrativos bem diferentes. O mangá era mais sóbrio e dramático, enquanto o seriado tinha um tom mais leve e descontraído. Mas o mais fascinante mesmo era como as duas versões influenciavam uma a outra. Sim, o programa pegava coisas dos quadrinhos, mas também teve eventos de bastidores no programa de TV que influenciaram a escrita da história no mangá depois. E o maior exemplo disso é a introdução de um segundo Kamen Rider na trama. Acontece que enquanto a série estava gravando o episódio número 10, o ator principal que fazia o Kamen Rider, que era o Hiroshi Fujioka, ele acabou sofrendo um acidente e quebrou a perna. E por isso ele teve que ser afastado do programa durante alguns episódios. E a solução que eles bolaram foi inusitada, porque eles inventaram para o roteiro uma desculpa para justificar o sumiço do Hongo durante alguns episódios, e aí eles apresentaram um personagem novo, o Hayato Ichimonji, que virou o segundo Kamen Rider e assumiu o protagonismo da história enquanto o ator do primeiro Kamen Rider estava se recuperando. E aí, quando o Fujioka teve alta e pôde voltar a atuar, ele voltou pro programa e aí a gente não teve somente um, mas sim 2 Kamen Riders agora. Obviamente nada disso estava nos planos originais do criador do personagem, o Ishinomori, né? Mas ele achou tão legal essa ideia dos 2 Kamen Riders juntos que ele acabou depois trazendo o Ichimonji pro mangá também. O que demonstra como as duas versões dessa história realmente tinham um diálogo criativo muito intenso, apesar das suas diferenças de tom narrativo. E todo esse esforço deu super certo porque o Kamen Rider rapidamente se tornou um dos personagens mais populares do Japão. E isso deu começo a uma franquia super longeva, porque a gente tem séries novas de Kamen Rider sendo lançadas até hoje. Se eu não me engano, foram 35 séries lançadas em todas essas décadas, cada uma com personagens e conceitos novos.
Algumas dessas produções, inclusive, fizeram muito sucesso aqui no Brasil com a TV aberta, em especial Kamen Rider Black e Kamen Rider Black RX. Aí beleza, você corta agora para os anos 2020 e para um cara chamado Hideaki Anno. Depois de ter dirigido um dos animes mais aclamados de todos os tempos, o Anno decidiu se dedicar também aos filmes live action. E nos últimos anos ele tem se dedicado a um projeto especial que é criar filmes que fazem releituras das origens de franquias super aclamadas de Tokusatsu. Primeiro ele lançou em 2016 Shin Godzilla, depois veio Shin Ultraman, e agora em 2023 ele lançou Shin Kamen Rider, com uma releitura do personagem que originou tudo lá nos anos 70. Por conta disso, a sinopse do filme é a mesma do seriado clássico. A gente vê como o Takeshi Hongo é transformado no Kamen Rider, como ele inicia a guerra dele contra a Shocker e como ele acaba se aliando ao segundo Kamen Rider, o Hayato Ichimonji. Mas sendo uma releitura, também era de se esperar que o Hideaki Anno trouxesse algumas novidades, né, para mudar as coisas, e foi o que aconteceu. Por exemplo, o Hongo aqui tem toda uma história sobre o trauma dele ter visto o pai policial dele morrer em serviço. E isso é algo que não tem nem no mangá, nem na série original. Já a Ruriko, que no programa original durou só alguns, sei lá, 10 episódios, e era basicamente uma donzela indefesa, aqui vira uma personagem super central, que era uma ex-membro da Shocker e agora se voltou contra a organização do mal. Tem também o Tachibana, que no original é o mentor descontraído do Hongo, mas aqui ele virou um agente misterioso e super sério. Fora isso, também tem uns conceitos que não existiam no original e que foram criados para o filme, como o conceito do Prana, que é a energia vital que dá os poderes do Kamen Rider e também dos ciborgues que ele enfrenta. Ah, e no lado dos antagonistas tá cheio de novidade, especialmente um robô que não existia antes, e também o Ichiro, que é basicamente o antagonista principal da metade do filme pra frente. Pois é, o Ichiro não existe nem no mangá, nem na série original. E pra mim todas essas são mudanças muito bem-vindas, porque elas trazem um ar de novidade para essa história e também atualizam algumas ideias. Especialmente na hora de falar sobre as ameaças ao mundo, porque lá no original a Shocker era uma organização que tinha sido fundada por nazistas que conseguiram se refugiar após a Segunda Guerra, o que deixava evidente como o primeiro Kamen Rider tinha uma posição muito clara contra o fascismo. Mas essa história de origem da Shocker muda no filme do Hideaki Anno, porque a Shocker dele é fundada por um bilionário que depois deixa a organização nas mãos de inteligências artificiais que se voltam contra humanos. Aí, quando os novos vilões não são mais os nazistas, mas sim bilionários armados com inteligências artificiais, a gente começa a perceber quais são os comentários e as críticas políticas que Shin Kamen Rider quer fazer. É uma pena que esses comentários não ganham muito mais aprofundamento com o restante do filme, mas ainda assim é muito legal ver o Hideaki Anno preservando o ímpeto crítico que deu origem aos vilões do Kamen Rider original. Agora, por mais que seja fascinante ver as diferenças com o Kamen Rider antigo, o que eu acho mais legal mesmo é perceber quais são as coisas que ele puxa de volta, tanto do mangá quanto da série de TV. A começar pela natureza episódica da história. Tanto no mangá quanto na série de TV, a história seguia a mesma fórmula. Surge um novo ciborgue da Shocker com um plano diferente e mirabolante para dominar a humanidade, e aí vem o Kamen Rider para derrotar o ciborgue. E pra mim o surpreendente foi ver Shin Kamen Rider pegar essa estrutura episódica e reproduzir ela num formato de longa-metragem. Porque em vez do Hideaki Anno escolher, sei lá, só um ciborgue e ele ser o grande vilão do filme inteiro, ele vai em outra direção. Porque ele recria os ciborgues dos primeiros 8 episódios, se eu não me engano, e mostra o Kamen Rider e a Ruriko enfrentando cada um deles um por um. Fica basicamente uma estrutura de capítulos dentro do filme durante boa parte da sua extensão. E em meio a essas batalhas, o filme vai costurando a história com o desenvolvimento dramático dos personagens. Até que tudo vai culminar no chefão final, digamos assim, que é o Ichiro. É uma estrutura que parece incomum num filme de super-herói, mas funciona muito bem aqui. Não só porque capta o espírito do original, mas também porque cria um ritmo muito dinâmico para a trama. Fica difícil perder o interesse quando a cada 15 minutos você tem um vilão novo que exige uma nova estratégia para ser derrotado. Também é crucial a gente reparar como Shin Kamen Rider reproduz a gramática audiovisual do seriado antigo. A começar pelo design dos Riders, que apesar de ter uns detalhes mais modernos aqui e ali, é quase idêntico aos uniformes originais. Incluindo o grande cachecol vermelho, um item que muitos considerariam antiquado para um design de super-herói, mas que aqui ganha um significado simbólico enorme.
Outro detalhe de figurino que me chamou a atenção é o sobretudo da Horiko, que parece ser uma referência discreta aos sobretudos que as assistentes do Kamen Rider usaram nos episódios finais do seriado antigo. Ah, e se você é fã do programa antigo, você vai adorar saber que o Hideaki Anno recria momentos muito específicos da série clássica. É o que a gente vê, por exemplo, com uma das primeiras lutas do filme, que recria planos inteiros do primeiro episódio. Basta colocar lado a lado para ficar mais claro como ficou igualzinho. Uma lógica similar acontece também no uso do som. Em certas cenas de ação, por exemplo, o filme reutiliza canções de fundo que tocavam no original. Fora isso, tem também os efeitos sonoros clássicos que são reutilizados no filme. Em especial, dois deles me chamam a atenção, que é o barulho do motor da moto do Kamen Rider, a Ciclone, e também o efeito sonoro que simboliza os superpoderes do Kamen Rider. Henshin! E isso tudo é usado para pegar o nível de ação que tinha no programa original e elevar ele a um novo patamar cinematográfico. Afinal, o programa de 71 não tinha, um super mega orçamento, então eles tinham limitações na hora de traduzir os superpoderes do Kamen Rider. Frequentemente eles precisavam sugerir os movimentos incríveis e saltos extraordinários a partir de cortes rápidos e planos fechados, para disfarçar a falta de recursos para criar algo mais elaborado. Mas isso era compensado pelas lutas mais realistas que não envolviam superpoderes. Porque aí sim o programa conseguia criar cenas de ação mais impressionantes. Mas Shin Kamen Rider não tem esses problemas, porque eles contam não só com um orçamento alto, mas também com tecnologias modernas que permitem dar vida aos superpoderes do Kamen Rider de um jeito que a gente não tinha visto na série de 71. Efeitos práticos se misturam com efeitos digitais, o trabalho de câmera se adequa para refletir cada ciborgue e os seus poderes, e, acima de tudo, a gente pode ver os saltos de gafanhoto e o Rider Kick ganharem uma intensidade de cair o queixo. Então é como se a gente estivesse vendo o primeiro Kamen Rider finalmente realizar todo o seu potencial cinematográfico de fantasia e de combate, e isso tudo é lindo de ver. Agora, Shin Kamen Rider não faz paralelo somente com o programa de TV clássico do Kamen Rider, porque ele também faz questão de trazer elementos do mangá do Ishinomori, em especial o tom da narrativa. Lembra que agora há pouco eu falei que o mangá de Kamen Rider era muito mais sombrio e dramático do que o programa de TV? Pois bem, é esse tom dramático que o Hideaki Anno quis trazer para predominar na versão dele. O que, em grande parte, é um baita de um acerto, mas que também traz alguns elementos que me desapontam um pouco. O que eu mais gosto nessa decisão é como isso traz um dos lados mais fascinantes do Kamen Rider dos quadrinhos, que é o horror que ele sente quando ele percebe que foi transformado num ciborgue contra a vontade dele. Isso é algo que define toda a jornada emocional do protagonista no mangá, demonstrando que ele não está feliz em se tornar o Kamen Rider. Em vez disso, ele se sente solitário, sabendo que ele é o único que tem os poderes capazes de derrotar a Shocker. Por isso, ele sente que é o dever moral dele acabar com a organização, para que ninguém mais seja transformado num ciborgue como ele foi. Em comparação, o Takeshi Hongo da série de TV não tinha todo esse lado trágico. Beleza, nos primeiros capítulos ele fica assim inquieto por ter sido transformado num ciborgue, mas isso passa rapidinho e pelos próximos 90 e muitos capítulos ele não vai ter mais nenhuma crise de identidade, nenhuma crise existencial por ser o Kamen Rider. Mas em Shin Kamen Rider, o Hideaki Anno quis trazer o lado trágico do personagem. Por isso, logo nos primeiros momentos do filme, a gente vê como o Hongo fica horrorizado quando ele percebe o nível da violência que ele é capaz de cometer. E quanto mais ele luta, mais ele sente medo de perder a própria humanidade. É algo que deixa o protagonista muito mais rico em termos dramáticos, e por isso é um grande acerto. E o diretor vai além, porque quase todos os outros personagens principais ganham essa profundidade melancólica. Especialmente a Horiko e o Ichiro, que são dois irmãos que tiveram as vidas arruinadas pela Shocker, e agora cada um lida com esse legado de formas totalmente diferentes. Aí, quanto mais o filme avança, mais trágico e melancólico ele vai ficando. A Horiko morre, o Hongo fica arrasado com a perda dela, aí o Ichiro se reconecta com a alma da irmã e tudo culmina na grande perda trágica do final do filme, que é quando o Hongo morre junto com o Ichiro.
Mas o final não é totalmente triste, porque a gente descobre que a consciência do Hongo foi preservada no capacete do Kamen Rider, e agora o Ichimonji pode se comunicar virtualmente com o que sobrou da consciência do Hongo, para que os dois continuem como Kamen Rider juntos e levando adiante o legado da Ruriko. É um final que surpreende quem só está acostumado com a série de TV clássica, mas que não vai surpreender quem leu o mangá do Ishinomori. Porque nos quadrinhos a gente vê basicamente a mesma coisa acontecer. O Hongo é assassinado pela Shocker, mas tem a consciência dele preservada em laboratório, para que ele possa continuar acompanhando virtualmente o Ichimonji nas novas aventuras do Kamen Rider. E aí o filme novo pega essa ideia e moderniza de um jeito bem bonito. Então, por um lado, é ótimo que Shin Kamen Rider se inspire no mangá do Ishinomori para ter uma história mais emocionalmente impactante e madura. Mas ao mesmo tempo eu sinto que talvez o Hideaki Anno tenha pesado um pouco demais a mão nessa melancolia, de um jeito que até dificulta a gente de criar uma conexão emocional mais intensa com esses personagens. Especialmente por conta da direção de atores que o Hideaki Anno faz dos personagens principais, que são interpretados com uma frieza constante. 98% do tempo, as atuações são tão impassíveis que fica difícil da gente criar uma conexão emocional mais íntima com esses personagens. E talvez quem mais sofra com isso seja o protagonista, o Takeshi Hongo, porque o excesso de frieza da performance do Sosuke Ikematsu acaba tirando muito do lado mais inspirador do herói, que pra mim é uma das características mais cruciais do personagem. Por mais que o Hongo do mangá e da série de TV antiga fossem diferentes entre si, os dois compartilhavam o mesmo espírito inspirador de justiça, a mesma intensidade no olhar que demonstrava o quão forte era a vontade do Hongo de ser um protetor da humanidade. Existia um calor que emanava do heroísmo desses dois Hongos. E é disso que eu sinto falta no Hongo do Hideaki Anno, o que desaponta num filme cuja proposta é atualizar o Kamen Rider original sem perder a essência do herói. Mas, ao mesmo tempo, isso não é de forma alguma algo que arruine por completo a experiência do filme. Primeiro porque no restante do filme, quando o Hongo tá usando o capacete e fazendo as suas cenas de ação, eu esqueço momentaneamente essa questão da performance fria e posso ficar só deslumbrado com as lutas. E segundo porque quando eu me desapego da ideia de ver um Kamen Rider mais inspirador e aí eu abraço toda a visão do Hideaki Anno pro personagem, eu percebo como ele conseguiu criar uma versão muito própria e coesa desse herói. Pode não ser exatamente o Kamen Rider que eu esperava ver, mas isso não significa que não seja um baita de um Kamen Rider. E quando eu observo Shin Kamen Rider num contexto mais amplo de filmes de super-herói em 2023, aí eu admiro essa produção ainda mais. Primeiro porque ela nos lembra que o Japão tem criado suas próprias histórias de super-herói há décadas e a maior parte delas até hoje passa despercebida pelo grande público daqui. Segundo porque Shin Kamen Rider mostra como o jeito Marvel e DC de fazer filmes de super-herói não é o padrão a ser seguido. Afinal, os tokusatsus têm tons narrativos e estilos muito próprios que os diferenciam muito das produções dos Estados Unidos. Por isso, quem está acostumado só com os super-heróis americanos pode olhar para um tokusatsu e achar que os vilões são zoados, que as cenas de ação são exageradas demais, ou que a estrutura narrativa está toda errada, entre aspas. E se o tokusatsu ainda por cima é do Hideaki Anno, que é um autor com uma voz muito particular, aí esse estranhamento pode ser ainda maior. Mas não é uma questão dos tokusatsu estarem contando histórias de super-herói de um jeito errado ou estranho. É uma questão de entender que o jeito de Hollywood de contar histórias não é o único. E aí quando a gente para apreciar um tokusatsu como Shin Kamen Rider, entendendo de onde vem essa história e quais são os objetivos do diretor, a gente percebe como esse é um filme muito importante desse ano. Porque ele nos mostra como um ótimo diretor conseguiu revitalizar um personagem fundamental da cultura pop japonesa, pegando o que tinha de melhor em cada uma das versões originais do Kamen Rider, mas ao mesmo tempo trazendo ideias novas para fazer esses Riders serem únicos também. E quando isso tudo ainda por cima está embalado num filme de ação dirigido com extrema habilidade e que parece um refresco em meio a tantas produções saturadas vindas de Hollywood, Shin Kamen Rider se prova ainda mais como um dos raros filmes capazes de salvar o cinema de super-herói em 2023.
Só sei então que eu tô muito feliz de ter terminado a minha maratona do Kamen Rider original com Shin Kamen Rider. Ao longo dos últimos meses eu pude conhecer profundamente um dos heróis mais cultuados do Japão na sua forma clássica e depois ver como ele foi reinventado para os dias de hoje por um dos melhores cineastas autorais hoje em dia. E isso tudo obviamente só me deixou ainda mais empolgado para continuar vendo mais versões diferentes dos vários Kamen Riders ao longo dos próximos meses. Então se quiserem continuar me acompanhando nessa jornada de Tokusatsu, não deixem de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum dos vídeos futuros que eu vou fazer sobre esse tema. E pessoal, lembrando que se vocês querem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. A primeira delas é o botão de valeu demais que tá aqui embaixo, porque ele é tipo uma gorjeta que você deixa pra gente nesse vídeo específico aqui. Agora, se você quer ajudar a gente todos os meses, você pode entrar na nossa comunidade de apoiadores, e aí você vai ter acesso a conteúdos e eventos exclusivos que eu preparo para esse pessoal. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado, lives exclusivas e também o nosso Cineclube Entre Planos para a gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para entrar na nossa comunidade de apoiadores e ter acesso a isso tudo, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.